Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma conversa do nosso projeto de memória Flor da Montanha, né? E hoje, em especial, nós convidamos aqui um casal muito especial, um casal que há muitos anos está conosco na Flor da Montanha, que tem uma contribuição muito grande, né, e muita história para contar. Eles é, são o casal Beto e Miriam, né? O Beto hoje ele é responsável pela Umbanda na Flor da Montanha, a Miriam, né, pelo canto, e trazemos aqui esse casal maravilhoso que vai deixar aqui um pouco das suas lembranças, das suas histórias, né, vividas tanto com a nossa querida Mãe Baixinha, como o Caboclo Pinambá e toda a nossa Irmandade Flor da Montanha. Boa tarde, sejam bem-vindos, Beto, Miriam, né? Como é que vocês estão? Boa tarde. Estamos bem. Boa tarde. Boa tarde. Que bom, sejam bem-vindos aqui Então, nesse projeto. E a gente conversa aqui, né, Beto, Miriam, é muito peculiar, né, de cada irmão que chega aqui, deixa um pouco da sua história, né? E a gente começa a nossa conversa, assim, com como que vocês chegaram na nossa casa, né? Como vocês chegaram aqui na Flor da Montanha, e como foi essa proximidade com a Baixinha, e consequentemente com o Caboclo. Então, vocês contar um pouquinho dessa sua ligação, né? E de toda essa trajetória até chegar hoje, porque vocês são irmãos né, que estão presentes, né, há muitos anos e continuam presentes, levando essa bandeira, né, dando essa contribuição para a nossa casa, que é muito importante, né? E eu gostaria que vocês começassem a contar um pouquinho isso, né, dessa história para nós hoje aqui. Vai, Beto, Miriam, fiquem à vontade, gente. A gente pode ir falando também junto, né? Sim, Para claro, a gente mim, vai conversando aqui, trocando ideias. certo. Primeiramente, para mim é um prazer, né? Falar sobre tudo isso, né? Porque eu tenho a Mãe Baixinha no meu coração e sou muito grato por ela, né? Pelos ensinamentos dela, pela personalidade que ela era, entendeu? E considero ela como mãe mesmo, né? Não só a mãe Gamo, mas também como uma mãe assim de coração mesmo, né? Então, a minha história começou há muitos anos atrás, né? Eu era fardado lá do Céu do Mar, né? E um certo momento o Paulo Roberto me pediu para me trazer um daime aqui em Lumiar, né? Ali perto da Mãe d'Água, né? Aonde é a casa da Baixinha também, e todo o povo que também, a maioria do povo que segue ela, também agora moram tudo ali, né? Tudo junto. Era casa do E aí Caboclo. antigamente era a casa do Caboclo, né? Mas nesse momento a Baixinha ela morava neste lugar, nessa casa, entendeu? E aí eu fui lá levar o daime, né? Para eles poderem fazer um trabalho, né? Tá, aí eu cheguei, levei o daime e tal, e aí eles começaram a fazer o trabalho e tal, aí foi seguindo o trabalho, e aí no meio, bem no intervalo do trabalho, eu fui passando assim no salão, né? E aí ela estava sentadinha lá na mesa, né? E aí ela olhou assim para mim e fez assim, vem cá, me chamou, né? E aí olhou assim para mim e falou, eu tenho um hino para você, né? Aí eu falei, é? Então tá bom, quero escutar.
Aí ela cantou esse hino para mim, que é o hino que está no inário dela, que é oferecido para a minha pessoa, né? Que é a mãe que ama seus filhos, né? Então, eu achei interessante, porque eu estava passando realmente um certo momento de dificuldade com a minha família, com a minha mãe, com meu pai e tal, que não aceitavam, né? Que eu estava, né, nesse caminho, no Santo Daime e tal, né? Porque ela olhava para a gente e ela sabia, ela conhecia a gente, sabe? Ela sabia o que a gente estava passando, né? Essa espiritualidade que ela tem, né? Essa vidência que ela tem, né? Não de só ver espíritos, mas ela tinha uma vidência de saber o que você estava passando, né? Isso foi o que eu senti, né? Então, aí ela apresentou o hino para mim, eu escutei, e ali fiquei sentadinho com ela até voltar o trabalho, né? A outra parte, né? Do intervalo. Tá, aí fez o trabalho, né? Aí de manhã, quando acabou o trabalho, eu fui falar com ela, fui conversar com ela, né? Porque no Céu do Mar eu já estava num processo bem forte da mediunidade, né? Porque lá já tinha começado as primeiras estrelas, né? Lá com o Paulo Roberto e o povo de lá. Então, eu comecei a sentir, né, as vibrações, né? Sentir a presença das entidades, né? E aquilo ali era um pouco novo para mim, assim, no sentido de eu sentir, né? Porque eu já conhecia um pouco da Umbanda com meu pai e a minha mãe, né? Mas aí eu conversando com ela, aí ela me explicou um pouco, né? Que aí ela dizendo para mim que eu tinha que realmente desenvolver, que eu era um médium, né? E que eu precisava trabalhar, certo? E aí E também aí ela falou, aí eu falei também um pouco da minha família, falei um pouco da minha mãe, né, da dificuldade que ela tinha em relação a esse caminho que eu estava, né? E aí ela, né, me deu já essa meta, assim, de eu procurar trabalhar a minha mediunidade, né? E aí, no final, assim, da conversa, assim que eu já estava indo embora, voltando para o Rio de Janeiro, ela me falou, olha, nós dois ainda vamos trabalhar junto. Ela falou assim para mim, né? E aquilo ficou em mim, né? Marcou em mim. Tá, aí eu voltei para o Rio de Janeiro, ainda continuei ainda um pouco lá no Céu do Mar e tal, mas interiormente, eu tinha vontade realmente de vir para um lugar desse, né? Aqui para Lumiar, né? Que eu sempre gostei de trabalhar com a terra, né? E também essa coisa de eu desenvolver, né? Estar mais perto de uma pessoa que pudesse me ajudar nesse sentido, né? Já que meu pai e minha mãe já eram velhos, né? E já não estavam mais trabalhando, né? Porém, tinha minha irmã, mas também a minha irmã morava longe e tal, então a gente não tinha contato e não tinha essa possibilidade de aprender um pouco da mediunidade, né? Então, aí foi quando eu falei lá com o Paulo Roberto, né, que eu ia vir para cá, eu ia mudar para cá, e assim eu fiz, né? Vim para cá, e aí quando eu cheguei aqui, a minha primeira casa que eu morei foi bem aqui embaixo, aqui na estrada, né? Que é 10 minutos aqui da igreja, né? E ali eu fiquei, comecei a morar, né? A Miriam, né? A Miriam já estava grávida da Janaína, né? E tinha a Ana Luz e tinha a Fernanda também. E aí a gente começou a morar ali, né? E aí, nesse tempo, tinha a Casa do Caboclo, né? Aí eu comecei a frequentar
ali a Casa do Caboclo, comecei a fazer os trabalhos de desenvolvimento, né? Com ela, com o Marcelo, né? E principalmente com o Caboclo Tupinambá, né? Em relação ao Caboclo Tupinambá, eu já tenho essa afinidade com ele, já tenho essa relação com ele, já desde muito tempo com a minha irmã, que é a minha irmã Tânia, que inclusive ela incorpora também o seu Tupinambá, né? Legal. E eu acho que é bom até então eu acho que é até bom dizer um fato que aconteceu, que confirma isso, que numa certa vez eu fui num terreiro onde a minha irmã trabalhava, né? Então, aí, um certo momento, ela estava incorporada com o seu Tupinambá, e aí o seu Tupinambá me pegou e me levou até o meio do terreiro, né? E ali ele ficou rodeando em minha volta e jogando água também assim em minha volta. E aí foi quando ele cantou o primeiro ponto, né? O primeiro ponto do Caboclo Roxo. Isso eu tinha o quê? 16, 17 anos, né? Aí ele cantou o ponto, né? Caboclo roxo da cor morena, ele é Oxóssi, é o caçador lá da Jurema. Então, tá. Aí, depois disso, né? Eu ainda não estava incorporando o caboclo, não sentia muito ele, né? Então tá, aí vamos voltar para lá, né? Eu estou lá na Casa do Caboclo agora, né? Fazendo os trabalhos de mediunidade com ela. E também as giras, né? Tinha as giras também, que eu participava também, e também tinha os mensageiros, os primeiros mensageiros que teve ali também. Eu e a Miriam também participava, né? Que só assim, e assim que foi, eu né? só um minutinho, que eu não frisei no início, mas hoje você também é a pessoa responsável por abrir os trabalhos do mensageiro, né, na igreja. Então, mais uma, assim, com Isso. relação à sua participação, né? Isso. Hoje em dia eu sou vice-presidente, né, da Umbanda e também tenho essa responsabilidade de levar o trabalho do mensageiro, né? E isso foi entregue dentro o trabalho do desenvolvimento foi entregue. Isso aí já é depois. Pelo Caboclo Tupinambá. Mas isso aí já é depois, aqui já na Flor da Montanha, né? Vou chegar lá, vamos chegar lá. E porque a gente vai por partes, porque tem também a parte que a gente estava numa situação que precisava de sair do aluguel, né? Mas isso eu vou chegar lá, calma. Eu vou chegar lá. Antecipando. Então tá. Então, não, eu estou falando do começo, né? Então, eu estou falando do começo da minha história com ela, né? Então, eu tive toda essa trajetória ali na Casa do Caboclo, né? Foi onde eu desenvolvi realmente, também aprendi a trabalhar um pouco também dentro do trabalho do mensageiro, né? E aí, depois, num certo momento, eu fui para a colônia. Eu e a Miriam e as meninas, nós fomos morar na colônia 5000. Convite do padrinho Nonato, entendeu? E o padrinho Wilson também, que gostavam muito da gente. A gente fazia muitos trabalhos também dele na linha de Arroxim, entendeu? E aí nós fomos, eu falei com ela, claro, numa gira, eu falei com ela e também falei com o seu Tupinambá, se ele dava a permissão, né, de a gente ir para lá, se tinha algum problema, que eu queria também estudar um pouco, aprender a fazer o daime, que foi aonde eu aprendi a fazer o daime, que foi lá na colônia com o padrinho Nonato, né? E aí eu cheguei lá na colônia e lá tinha muitas pessoas que tinham necessidade de trabalhar a mediunidade, entendeu? E aí o Nonato, o padrinho Nonato, ele chegou para mim e para a Miriam e me pediu que a gente fizesse os trabalhos de desenvolvimento
né, para essas pessoas, né? Aí eu fiquei assim, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Eu sou tão novo assim, eu não tenho muita experiência nisso, né? Eu vou falar com a mamãe, né? Vou pedir a permissão a ela, vou perguntar se ela acha que eu posso, se eu não posso, né? Então foi quando eu liguei para ela de lá e falei com ela que o Nonato tinha me pedido, né? Para mim fazer, eu e a Miriam fazer os trabalhos de desenvolvimento. E aí ela me falou assim: olha, Beto, você, eu não sei se você tem condição, não, mas seu caboclo tem. Foi assim que ela falou para mim, né? E aí ela falou: não, meu filho, pode sim, faça aí seus trabalhinhos, desenvolvimento, né? Prestando bem atenção, né? Ensina aí o que eu já te ensinei, vai ensinando aí o povo aí que eles precisam realmente trabalhar a mediunidade, até pela história toda que tem essa colônia 5.000, né? E aí a gente começou a fazer os trabalhos de desenvolvimento lá para o pessoal do Nonato, entendeu? E foi muito bom, graças a Deus eu e a Miriam pegamos mais experiência, né? O Caboclo também foi incorporando melhor em mim também, né? E assim a gente aprendeu mais um pouquinho, né? E aí, de lá da colônia, eu fiquei quase mais ou menos um ano morando lá, né? Foi muito bom a experiência lá, na questão da mediunidade também, né? Eu acho que subi um pouquinho, um degrau, né? Assim, né? Na questão do desenvolvimento. Certeza, né, E a Miriam também, e assim a gente aprendeu a cantar os pontos melhor, né? E ela também foi desenvolvendo essa parte também. E eu mais na coisa de dar os passes, ensinar o que eu sabia para as pessoas, e assim foi. E aí, legal. então, depois de um ano, a gente voltou de novo para cá, na mesma casa que a gente morava aqui embaixo, que era perto. Quando a gente voltou para cá, nessa casa, já tinha começado aqui a Flor da Montanha, né? Já Eu tinha a comprado Casa das Crianças. Porém, não. Ah? Já tinha comprado já a terra Não onde entendi. hoje é a Flor da Montanha. Já tinham Isso, já comprado tinha. a terra onde Isso, hoje é a já Flor da tinha. Montanha. Certo, isso. Já tinha até a casinha das crianças, que antigamente os trabalhos eram feitos na casinha das crianças, né? Que ainda não tinha Isso. construído a outra casa. E inclusive o daime, papel higiênico, aquelas coisas todas da igreja ficavam lá em casa, num quartinho que a gente tinha, entendeu? E, mas tinha, é, mas aí continuou, né? Os trabalhos de desenvolvimento também, as girinhas também. Nós fizemos giras também lá no Horto, também com ela, na mata, entendeu? Ah, legal. E assim, Antes de vir morar aqui, antes da gente vir morar aqui, também teve esse tinha os momento. trabalhos lá no Horto, né? Isso, foi. Uhum. É, Ela ainda estava um pouco lá e isso aí. cá, né? Lá e no Rio, É, ainda ia lá fazer alguns trabalhos e inclusive, vinha para cá para nomear, fazer alguns outros, né? Então ficava meio que lá. inclusive é, essas passagens dos trabalhos no Horto, que a gente conheceu ela lá, tem naquele livro, né? Tem no livro, essa parte dos trabalhos do Horto. Porque antes a gente conheceu ela primeiro, na verdade, foi lá nesses trabalhos no Horto também. Não, eu não. Eu fui. Eu conheci ela que nesse trabalho que eu fui levar o daime. Mas lá também. Mas depois eu fui lá. Fui lá ver o trabalho dela, entendeu? Então, Cléris, então é isso. Então, aí depois nós fizemos a igreja da Flor da Montanha, né? Aí nós já estávamos aqui fazendo os trabalhos todos, participando da inauguração, tudo isso. Aí começou as giras, né? Várias giras, e assim continuou o desenvolvimento e tal. E aí que chegou esse momento que a Miriam falou,
um certo momento que o seu Tupinambá chegou para o Caboclo Roxo e falou para ele que, a partir daquele dia, ele seria o caboclo responsável pelos trabalhos de desenvolvimento na Flor da Montanha, entendeu? E assim foi indo, né? E aí o caboclo, e eu também, mais a Miriam também, e mais alguns irmãos também, fomos levando esse trabalho de desenvolvimento até hoje, né? Até hoje continua o nosso trabalho de desenvolvimento. E a casa? E aí, também uma coisa que me marcou muito, que eu tenho no meu coração, né? De muita gratidão, sabe? Porque a pessoa que ela é, né? O amor que ela tem pelos filhos, não só o filho, né? Mas todos esses filhos que ela tem. O Caboclo Tupinambá, numa gira, chegou para mim e me falou: olha, você amanhã, você vai ali embaixo e aqui, né, no terreno aqui da Flor da Montanha, né, que é onde exatamente eu estou. Ele me falou assim: amanhã você vai lá e eu vou te mostrar o lugar que você vai fazer a sua casa. Ele falou assim para mim. Que legal. Então, isso foi no sábado, a gira, né? Aí, no domingo de manhã, bem cedinho, eu vim logo para cá, né? Acordei a Miriam, acho que nem viu eu acordar, e eu vim para cá. Aí eu comecei a andar, né? Aqui, onde eu moro, aqui mais ou menos. Aí, mas rapaz, eu falei, rapaz, não estou conseguindo, o seu Tupinambá não está me dizendo aonde que eu vou fazer a casa, né? Aí eu parei e sentei justamente onde está a minha casa, né? Eu sentei ali. Aí eu falei, rapaz, eu acho que é aqui mesmo. É aqui que eu vou fazer minha casa. Aí tá. Depois aí eu fui e falei com a Baixinha, né? E falei com o Marcelo, que eu já tinha encontrado o lugar que eu ia fazer. Aí logo na segunda-feira, eu já vim com as ferramentas e já comecei a cavar o barranco, já planar, né? Fazer todo o lugar que eu faria a minha casa, né? Aí Que tá. legal. Tudo bem, Que aí presente. graças a Deus, aí graças a Deus eu fiz a minha casa, e porque também foi um momento que eu estava passando muito difícil na minha vida, né, pagando aluguel, né? Aqui nesse lugar é difícil, né, o trabalho, né, de se encontrar trabalho, né? Então o caboclo e ela, né, abriu essa porta para mim, né? Graças a Deus, né? E eu acho que também ele sabia, né? E ela sabia também o que iria vir depois, né? Então eu também eu vi que eu também assumi um compromisso com essa entidade, né? Com o seu Tupinambá e com a pessoa dela, né? De zelar, né? Esse espaço aqui, né? De ser o porteiro, né? Que afinal de contas eu estou bem na porta, né? E assim foi indo, entendeu, Cléris? E aí a minha trajetória, basicamente, é essa aí, com ela, entendeu? E aí fui fazendo os trabalhos, eu e a Miriam, a gente foi aprendendo, né? Foi consolidando mais a nossa estadia aqui, né? E ela, com muito carinho, com muito amor, foi me ensinando, porque a forma que ela me ensinava era bem prática, entendeu? De vez em quando, num trabalho, ou era no mensageiro,
ou era na gira, com o caboclo também, o caboclo Tupinambá também chamava muitas vezes o caboclo roxo e falava, olha, é assim que você tem que fazer, entendeu? E ela também comigo, né? Olha, Beto, é assim, olha, quando estiver acontecendo isso, você faz assim, porque é assim que é o caminho, entendeu? Então, foi essas instruções que ela foi me dando, e eu fui adquirindo esse conhecimento humilde que ela me passou e que eu aprendi, entendeu? Com ela, sabe? Então, é isso. Então, eu tenho muita gratidão por essa pessoa, que é a minha mamãe, baixinha, né? Entendeu? E eu tenho também um certo momento que me marcou também, né? Que são vários momentos, né? Que foi Agora, quando eu estava para ir para a Bahia, né? Que eu faço feitio lá na Bahia também. E aí a gente estava fazendo um trabalho ali na Mãe d'Água, lá no salão, né? E aí, uma certa hora, ela começou a passar mal, sabe? E aí ela me pediu para me ajudar ela. Aí eu fui levando ela, ela pediu para sair do salão. Aí eu levei ela até o quartinho, né? Um quartinho que tem lá na Mãe d'Água. E ali eu senti que ela estava se despedindo de mim, né? Entendeu? E, e assim eu senti que ela também estava me entregando algumas coisas, entendeu? Né? E, e aí eu senti realmente que ela estava se despedindo de mim, e aí assim foi mesmo, porque depois logo eu viajei, e aí ela teve aquela passagem lá no Carlos César, né? Que aí depois ela foi hospitalizada, né? Eu ainda cheguei aí lá, ela estava em coma, né? Ainda estava em coma. Eu e a Miriam ainda fomos lá visitar ela antes de viajar. Falei com ela, pedi a bênção a ela, falei com ela assim no ouvidinho dela que eu ia viajar, que eu ia lá para a Bahia, que eu ia fazer o feitio, mas que eu ia voltar e que eu ia ainda, né, estar com ela. E parece que ela estava entendendo tudo quando a gente falava. Isso. Ela estava com Não, aquela com coisinha certeza. assim, aqueles aparelhos. Mas Exatamente. aí aquele olhinho vesguinho parecia que ela estava. Eu É. acho que parecia não, acho que ela estava Eu acho que ela ouvindo a gente. acho que ela estava ouvindo. Com certeza. É. Aí, aí foi isso. Aí eu viajei, né? Fui lá na Bahia e tal. Aí, quando eu fiz primeiro o feitio em Salvador, que eu faço em Salvador e faço lá na Chapada também. Mas aí, quando eu acabei o feitio de Salvador, aí foi quando ligaram para cá e aí disseram que ela tinha feito a passagem, né? Então, aí eu cancelei o feitio lá da Chapada e eu e a Miriam, nós Voltamos. arrumamos logo a passagem no mesmo dia e voltamos aqui para estar junto com os irmãos e participar do velório dela, entendeu? Uhum. E Ah, assim, que bom. e assim foi, entendeu? E assim está sendo, né? E aqui eu Continua até continuo hoje, né, Beto? levando essa Entendi. missão, O né? que a Cléide falou? O que você falou? Continua até hoje, né? Vocês continuam, e assim foi, Isso, continua até hoje, levando a é, missão, é, né, que ela isso, deixou. isso, justamente, é isso. Eu acho que é por aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, Não, assim, não, a gente vai voltar ao assunto, aí deixa agora a Miriam também falar um pouquinho, né, Miriam? Como é que tá foi bom. isso? É porque Falar você, pouco. ao mesmo tempo, é praticamente a mesma história, porque vocês, desde então, estavam juntos com as crianças, né? Mas você tem suas Uhum. peculiaridades também, né, da sua chegada. E você puder também falar alguma É, coisa, acrescentar. é,
É que nem eu te falei, né? A sensação que eu tenho é que o Beto parece que ele tem mais história para contar, porque eu ia acompanhando mais as histórias dele, mas é claro que eu tinha os meus momentos com ela, que foi quando a nossa trajetória de ir conhecendo ela, né? Que no começo ele foi diferente, porque ele veio aqui e nessa época ele veio com a minha filha Ana Luz, que era pequena, eu ainda não tinha Janaína, não. Isso. Então eu fiquei no Céu do Mar. E ele e o Beto veio para cá porque ele não queria mais morar no Céu do Mar. Ele queria vir justamente que nem ele falou para cá para plantar, porque aqui ele não gostava de cidade, né? O Céu do Mar é bem lá na cidade. Também a parte mediúnica. E a parte mediúnica. Aí eu fiquei lá e ele veio arrumar as coisas. Aí depois quando estava as coisas organizadas, aí ele foi me buscou. E assim a gente morou ali na Mãe d'Água, mas era numa casa que é um pouco antes da onde é agora, que a gente morou ali, todo mundo junto, eu, o Beto, a Bastinha, o Marcelo, até o pessoal, o Carlinhos de Gaudinópolis, a Lua Branca. Teve uma época que a gente morou. Vocês moraram naquela casa? Foi, ali onde o Armando... a gente morou ali. Numa época ali, que eu nem me lembro, tem coisas que eu nem me lembro mais. E o Armando morava ali também, numa casinha ali. Ele ali e a do Rose. lado, isso. E aí foi quando eu comecei a conhecer a mamãe. No começo, a gente, né, foi pegando intimidade aos poucos, né, foi conhecendo aos poucos. E era engraçado, porque às vezes a gente... acho que é porque a gente é do mesmo signo e do mesmo santo. Aí, às vezes, a gente batia bicudo, não se bicava muito, não. Às vezes ela me dava uns foras, assim, e aí eu achava... Mas, com o passar do tempo, isso foi se transformando num grande amor, né? De mãe, filha, de amiga, e ela muito carinhosa com os nossos filhos. Enfim, o tempo foi fazendo a gente se conhecer e a gente foi sendo da mesma família, mãe, filha, filho, tudo misturado. E assim a gente foi fazendo os trabalhos de Umbanda, e eu comecei a frequentar mesmo junto com ela, com o Marcelo, e cantava os pontos. Aí ela gostava que eu puxava os pontos, às vezes o caboclo dava uma palavra assim, aí às vezes eu tinha umas tiradas, cantava um ponto que tinha a ver com aquilo, aí ele olhava assim com o aparelho dela, como quem diz, isso, minha filha, e gostava que eu interagia, e ali eu fui aprendendo com ela. E aí era muito interessante, que era muito bom. E eu aprendi também que quando ela também, às vezes, ela me dava dava um chega para lá na gente, aí dá um negócio assim, na hora eu ficava, quase que eu me zangava. Quando era aqui, então, que eu morava aqui, às vezes ela fazia isso, às vezes dava um chega para lá na gente, aí eu engolia assim, seco, quase que eu chorava, aí eu pensava, eu vou descer para casa, porque eu moro aqui pertinho, eu vou me embora. Aí logo aí eu engolia, falei, não, isso eu não vou ficar nessa, que isso é besteira, é meu ego, aí engolia, transformava aquilo e tinha momentos muito bons ali. Da gente ali no mensageiro, aí falava coisas, aí às vezes a gente tinha umas coisas muito parecidas, né, de temperamento, assim, né, e aí era muito interessante, que no meio do... Taurina? Taurina cabeça dura. E filha de Oxum com o Baluaê, né, ela é de Obaluaê, eu sou de Omolu. Aí era engraçado, nos trabalhos, às vezes eu via alguma coisa engraçada, aí eu falava no ouvido dela, e ela achava engraçado, a gente começava a achar aquilo engraçado no meio do trabalho, a gente
essas coisas assim bem parecidas, de fazer palhaçada. E aí é isso, e aí isso foi crescendo, 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 e virou esse grande amor que todos nós temos por ela, né? Todos os filhos têm esse amor por ela, cada um com a sua história, né? Cada um de um jeitinho, né? Exatamente, cada um Mas com a sua todos têm história, amor. Exato, uma grande família, né? É muito legal. Uma grande família E no que ela final, assim, porque ela, no começo, antes dela, que ela era mais jovem, tudo, era muito diferente. Quando ela foi envelhecendo, quanto mais ela foi envelhecendo, aí teve os problemas de saúde, aí mais ela foi ficando mais amorosinha, porque antes não era, ela era danadinha. Era danadinha. Personalidade forte, porque né? No final, assim, mais agora quando ela foi chegando nesse final da existência aqui na Terra, aí ela amava, parecia que ela amava todos igualmente. Mas antigamente não, tinha os preferidos, tinha os xodós, tinha aqueles que ela dava fora, apesar dela gostar de todos, mas tinha aquelas diferenças. Mas o interessante é que no final ela não tinha mais isso, ela estava né, acho que ela era o espiritual mesmo, né? Já estava evoluída assim naquele ponto que todos devemos chegar, né? Que é amar todos mesmo, sem besteira, sem nada. Isso é verdade, isso é acho que é verdade. Tem de isso. muitas histórias dela, assim, mais jovem, e principalmente, assim, né, as mulheres, às vezes ela puxava mais, né, ela chegava junto ali na disciplina, mas depois ela vai ficando... As mulheres se queixavam às vezes, porque às vezes ela tinha mais afinidade com os filhos homens. Aí tinha mulheres que às vezes ficavam se sentindo, até chorava, porque ela achava que ela não gostava dela, mas não era isso, não. Não era isso mesmo. E também tinha, no começo, assim, né, que ia chegando outras pessoas, iam conhecendo ela. Aí, às vezes, eu tinha passagens assim de ficar com ciúme dela, até isso eu passava, eu tinha ciúme. Aí, às vezes, chorava no meio do trabalho, chamava ela lá fora. E ela tinha paciência. Aí falava para eu parar com isso, que isso era besteira, que não tinha que ter ciúme de nada. Enfim, aí tudo isso faz parte, porque a gente vai trabalhando tudo isso, até ciúme, porque isso tudo é besteira, né? A gente não deve deixar essas coisas atrapalhar o nosso processo, né, de conhecer as pessoas, devemos deixar tudo isso de lado, trabalhar isso, que às vezes os sentimentos vêm, mas a gente deve deixar passar, né? Não deve alimentar os sentimentos, né? Exatamente. Porque estamos todos trabalhando isso. Respirar mas eu passava isso, a Bessa tinha ciúme. Tinha ciúme dela, era muito chato. Mesmo de filho, né? Então, acabava que ela fazia né? Ela tinha esse sentimento, e, consequentemente, o filho também tem ciúme da mãe, né? Com o outro filho. Então, era isso, né? Simplesmente, né? Essa relação de mãe. Ela também me deu... Ela também me deu muitos puxões de orelha. Muitos. Com certeza, mas eu pensava. Aprende. Isso mesmo. Isso aí. Acho que eu não estou lembrando agora mais de... Acho que eu até falei, eu pensei que eu nem ia falar muito, até que eu falei.
Mas, assim, dentro desses momentos, vocês lembram alguma história, assim, importante, assim? Deve ter várias, né? Mas, assim, que vocês tragam, assim, na memória sobre ela, sobre algum momento, assim, específico que possa, né, trazer, assim, como história para contar hoje aqui para gente? Agora, você está falando de mim, de nós dois? Não, eu De já vocês falei, né? dois, né? Vários. Tanto o Beto quanto você. O Beto acho que já falou, né? Que dos momentos, até se emocionou, porque nesse dia que ele falou da despedida, eles dois ficaram no quarto e os dois choraram abraçadinhos. Foram um momento assim de emoção, ele até se emocionou. E uma coisa que ela tinha nesse dia mesmo, ela me agradeceu muito por tudo que eu tinha ajudado ela até aquele momento. Ela me agradeceu Então, também. Aí eu falei, ela já mãe, estava eu é que sentindo, tenho. né? Aí eu falei, mãe, eu que tenho que lhe agradecer. É. E a gente chamava ela de mãe mesmo, o tempo todo, porque depois que a gente também faz bori, a gente acaba que chama a mãe de mãe. Sempre chama a mãe de mãe. Mas hoje em dia, várias pessoas, mesmo que não tenham feito bori, também chamavam ela de mãe. Isso é uma coisa interessante de falar, porque até então eu chamava ela de baixinha, né? Mas depois que eu fiz o bori, né, com ela, eu passei a só chamar ela de mãe, só de mãe. Entendi. Porque Eu não conseguia mais, eu não conseguia assim, mais chamar ela de baixinha, só de mamãe. imagino. Quê? Porque ela, na verdade, é uma mãe de santo, né? Também, né? Então, ela chegou até a Lorixá, né? E aí, talvez também, assim, com os filhos que tiveram a oportunidade de fazer um bori com ela, né? E ter toda essa relação de mãe mesmo, né? Por causa do bori. Outros também acabaram incorporando essa questão da mãe, porque também, não só, né, pela questão da tradição, né, que ela traz também do candomblé, e outros porque também se sente como a mãe mesmo, né, que ela não gostava de ser chamada de madrinha, né, ela não gostava. Ela sempre falou isso, né, eu presenciei, dela não gostar de ser chamada de madrinha, mas ela gostava de ser chamada de mãe, né? Então também tem isso, né? E aí acabou que hoje em dia, né, todos a gente vai falar mãe baixinha, mãe baixinha, mãe baixinha, né? E mais assim, eu sei dessa proximidade, afinidade, principalmente dos filhos que chegaram a fazer bori com ela, como é o caso de vocês, né? E toda essa relação muito próxima, né? Porque vocês estiveram ali direto, né? Nos trabalhos, morando ao lado da casa, né? Da igreja, né? Construíram sua casa ali próximo à igreja, né? E toda essa trajetória que vocês vieram acompanhando até hoje, né? Aqui, né? E estão aí ainda, né? Dando essa contribuição para casa. Isso é muito importante, é muito significativo, até vocês aqui hoje, né, também deixando esse registro para os próximos, que vocês falaram, estou perdendo um pouquinho, é muita história que eu não consigo. E é exatamente isso, deixar aqui um pouco essa lembrança, né, que é muito importante. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu vim trazer o Daime, que eu conheci ela, eu tinha 30 anos. E hoje eu estou com 61, né? É uma vida, né? São 31 anos, é uma vida, né? De dedicação, né? À casa, né? Aos trabalhos espirituais, ao seu estudo, né? A sua aprendizagem.
tanto a sua quanto a da Miriam. É uma jornada, né? São 30 anos, não são 30 dias, né? Isso é muito... É mesmo. Quando ele falou do hino que ela ofertou para ele, é porque acho que o Beto tinha falado alguma coisa de dificuldade que ele estava com as nossas filhas. Aí o hino fala: a mãe que ama seus filhos não pede compreensão, procura compreender, né? Porque aí o recado é que a gente que é mãe, parece que nunca tem, a gente tem sempre que compreender os filhos. Às vezes eu ficava meio assim, né? Mas o hino falava isso, aí é bom que a gente procura seguir o que o hino fala, quando a gente está difícil ali com o filho. Então, a mãe que ama seus filhos, não pede compreensão, procura compreender. É uma mensagem bem... Eu sempre né, nos seminários, eu reflito muito nesse hino, nessa passagem desse hino, com relação a essa questão da maternidade. E aquele que eu falo, que eu ofertei para ela também, que tem 3 hinos que eu ofertei para ela, que é um é que eu estava debaixo da cachoeira, num lugar lá no Capão, que tinha um troninho, era uma cachoeira, tinha um troninho que era uma pedra, que dava para eu sentar, e a água ficava caindo assim. Aí eu canto, como é que é, Beto? Eu estava sentada no trono de mamãe, Oxum me deu, Oxum me deu, mamãe me deu, saúde para todos os filhos. Porque eu estava sentada no troninho, aí eu só me lembrava que era o troninho de mamãe, baixinha, e de mamãe Oxum. Uhum. Que às vezes a gente tem os hinos, às vezes, as pessoas não sabem, né, a história dos hinos, que às vezes a gente tem, que oferta. Mas é isso, Cléris, não estou lembrando de mais em nenhum momento. Os momentos eram muito bons ali, ao vivo, naquele momento, mas agora, depois que passa, eu não estou lembrando. Não, mas está tranquilo. Mas, assim, você, assim, porque vocês hoje, né, tem essa representatividade, né, na Umbanda, mas vocês também são da doutrina, né? E vocês chegaram também pela doutrina, porque vocês vieram do Céu do Mar e conheceram, como a própria história do Beto fala, né, que veio deixar um dar. Mas, assim, e principalmente vocês hoje, assim, você, Miriam, né, que tem um inário muito bonito, né? Tem hinos muito, muito lindos também, o Beto também, né? Já presenciei inário de vocês dois, já fiz esse inário. Sou muito fã também desse inário. E vocês foram assim, né? Você, Miriam, foi ficando muito responsável pelo canto, né? Que aí veio, como você estava falando, eu não sei se veio daí, da questão, quando você cantava os pontos na gira, e aí você foi assumindo esse seu compromisso com o canto também na linha da doutrina do Santo Daime. Foi assim que você hoje tem essa função dentro da igreja? Já veio lá do Céu do Mar, porque lá a gente não trabalhava ainda com a Umbanda, então a gente só fazia os inários, né? E aí eu cantava, porque eu já tenho o dom mesmo, eu nunca estudei nada de música teórica, teoria. Eu canto porque eu tenho o dom mesmo de cantar, né? Mas nunca estudei. E lá eu comecei a puxar os hinos, né? Quando tinha os inários, o inário do Paulo Roberto, o inário do Padrinho Sebastião, do Mestre,
E lá eu comecei a puxar e tinha essa responsabilidade lá de puxar os hinos também. A gente dividia, né? Que nem hoje em dia eu tenho essa função tem as puxadoras, a gente divide. Lá também era assim, cada uma puxava determinado pedaço do inário. E aí, isso eu trouxe de lá para cá. Mas a coisa de puxar os hinos começou lá, na doutrina, lá no Céu do Mar. E inclusive, né, da sua história, né, de canto, as suas filhas também entraram na mesma linha, né? A Janaína, por exemplo, ainda, né, nas giras, ela tem uma participação muito grande, né, no canto dos pontos, né? Muito legal isso. Hoje em dia, Janaína puxa os pontos junto comigo. E lá quando a gente morava na Lua Branca, a Fernanda, que hoje em dia não está muito presente, também puxava os hinos lá na Lua Branca. A Fernanda, que é a minha filha mais velha. E a Ana Luz participava, porque a Ana Luz é minha filha que está morando na Bahia. Também participava aqui, quando eram os inários, também botou a fardinha, mas depois de um certo tempo, aí ela se afastou um pouco, né? Depois se casou e foi morar na Bahia. Mas todos os filhos participaram, filhos, netos, e agora quem mais participa é a Janaína. Isso é verdade. A Moa, minha neta, tem ponto de Tupinambá, de Oxóssi. É mesmo? A Moa. Nossa, tá no sangue, então. A Moa Jaya. A filha da Janaína. Ontem teve a oração das crianças, eu até cantei, do Tupinambá, sai do mar, vem ver seu... Beira-mar, sai do mar, vem ver seu Tupinambá. É só isso, Tupinambá, Tupinambá. E tem o outro de Oxóssi. Já está no sangue, já. Já está assim, né? E, então, gente, assim, eu fico super agradecida, né, pela participação de vocês. Mas assim, eu gostaria da gente estar finalizando aqui, né, nossa conversa, se vocês não tiverem mais algo que lembrança assim para acrescentar, de trazer assim um pouco desse legado dela, assim, da importância desse legado dela para todos, né, para vocês principalmente, mas para todos nós alguma coisa assim que vocês possam deixar com, né, desse aprendizado que vocês tiveram assim, né, do que ficou muito forte para vocês e né, compartilhar aqui um pouco com nós, né, com os irmãos, para que deixe aqui registrado um pouco desse legado dela e do caboclo, né, desse sentimento, né, do que ela passou para vocês, né, dos ensinamentos, o que marcou mais, o que foi mais profundo assim para vocês aí. Que marcou mais? Bem, olha, para mim o que ela deixou e o que ela me ensinou também foi ter amor, né? Ter carinho e compreensão com os irmãos e também estar sempre unido, né? Com todos os irmãos, entendeu? E também ser verdadeiro. Isso ela sempre eu aprendi com ela, ser verdadeiro, né? Mesmo que às vezes você sofra com a verdade, mas sempre ser verdadeiro, entendeu? Eu aprendi com o caboclo a ficar mais mansinha, mais humilde, mais amorosa.
E é isso. A gente aprendeu esse tempo todo e está aprendendo ainda, né? Porque às vezes a gente tem os ensinamentos, mas é difícil às vezes de botar em prática no nosso dia a dia, porque o importante é a gente botar em prática e no nosso dia a dia, né? Que a gente conversava isso também, porque os trabalhos, vêm as entidades ali, a gente recebe muita coisa, ensinamentos, né? Na hora a gente sente, a gente vê, a gente enxerga, assim como a gente passa a noite toda bailando e aprendendo aquelas palavras ali que tá naqueles hinos. E o importante que eu sinto hoje em dia, que ela também falava, é isso, para a gente tem que estar o tempo inteiro prestando atenção no nosso dia a dia para a gente praticar esses ensinamentos, porque aí isso é que vai valer, né? A gente praticar no dia a dia. Estamos num momento que a gente tem que prestar atenção o tempo todo. E quanto mais a gente vai passando os anos, é exigido de nós, assim, esse comportamento que a gente aprende, cada vez mais é exigido de nós. A nossa consciência aperta agora. Não dá para você ficar assim, né, levando na flauta. Porque se você fica fazendo as coisas que vão de contra o que a gente está aprendendo, você começa a ser apertado, você fica sendo apertado, porque fica aquela vozinha na sua cabeça. Quando você faz, olha, isso não é assim, não dá para você ficar toda hora fazendo, aí toda hora aí você erra, aí de novo, não, desculpa, perdão, está sempre pedindo perdão, então é isso que a gente tem que fazer um esforço para mudar, para a gente conseguir cada vez mais no nosso dia a dia ser essa pessoa íntegra, essa pessoa que os hinos falam para a gente ser, né? Exigem de nós para a gente ser. Não só os hinos também, e todas as palavras que o seu Tupinambá deu dentro das giras, né? Ele sempre mostrou isso, né? E também, dentro desse legado que ela deixou para a gente também, tem a coisa da caridade. Não só a caridade espiritual, né, dentro da igreja, mas também a caridade no seu dia a dia com as pessoas, né? De realmente, como a Miriam falou, a caridade que a gente aprende ali dentro do espiritual, de botar em prática isso na nossa vida, com todos os nossos irmãos, com a nossa família, né? E assim vai, né? A caridade, sabe? A caridade. É um lema do Espiritismo, né? Que sem caridade não há salvação, né? Isso é uma coisa assim, né? Uma coisa bem primordial dentro, né, da doutrina espírita. Né? E eu agradeço aí, né, que a questão mesmo de levar no dia a dia, o que é a missão mais difícil, né, para todos nós, assim, mas que a gente tem que lutar. Isso. E não ficar apenas no trabalho, né? Levar, né, no seu dia a dia os ensinos ali, né, para poder isso. Não ficar só no salão, né? Só ali naquele momento. E essa que é realmente o aprendizado, né? Isso que é realmente. Obrigada pelas palavras aí de vocês, né? Só tenho que agradecer a participação aqui nesse projeto, que é um projeto, assim, bem, bem, bem simples, mas com muito amor, né? Com muito dedicação, né? Para poder deixar aí para as futuras gerações esses ensinamentos que vocês acabaram, essas histórias que vocês trouxeram para nós, né? E que seja bem útil para todos nós,
né? Eu só tenho que agradecer. E antes da gente encerrar, né, eu deixo assim mais alguma palavra e gostaria da gente encerrar aqui com aquele seu hino, Miriam, que você fala da rosa, né? Tem um Qual? cheirinho de rosa, Ah, né? tá. Que eu amo É, esse hino. eu, Aí assim, a gente encerra com eu só... ele. E eu deixo à vontade aqui, se vocês quiserem deixar mais alguma palavra, e aí a Miriam encerra, né, a nossa conversa. Tá. De ensinamento de sempre a gente olhar para a gente mesmo e nunca julgar o irmão. Esse, para mim, também foi um ensinamento muito importante que veio dela. Beto, você podia repetir novamente, porque acho que caiu sua internet, aí só veio no meio da última frase. Deu para ouvir o que eu falei? Não. Deu para ouvir o que eu falei, né? Não? Até Eu um pouco disse... antes do Beto? Não. Eu disse que eu só tenho que agradecer ter conhecido mamãe, o Marcelo e todas essas pessoas envolvidas, que só me fez bem, só me fez crescer e ser uma pessoa melhor. Ai, Apesar que ainda tem que melhorar mais. Muito bom, muito bom. E dentro disso que ela deixou também uma coisa bem importante, é que ela sempre me mostrou para mim, para me olhar sempre para dentro de mim. E nunca olhar para o outro, né? Sempre procurar olhar para dentro da gente, a gente procurar se corrigir, né? E não julgar ninguém. Legal, muito bom. Obrigada aí pelas palavras. E aí, amigo? E eu tenho o meu agradecimento a ela, que inclusive é o hino que eu ofertei a ela, que é o último hino agora do Mensageiro, que é o Ser Feliz e Ser Grato, né? Que eu ofertei a ela. Entendeu? Então podia cantar esse hino e o seu, Miriam. Tá Pode bom. cantar os dois? Qual o primeiro? Pode, canta o seu. O do Beto. Vou cantar o meu primeiro, então. Vai cantar. Tá bom. Me entregaram estas flores para lhe ofertar. Tem cheirinho de rosa, um suave perfume pra mamãe agradar. Tem cheirinho de rosa, um suave perfume pra mamãe agradar. Recebi estas flores para lhe ofertar. Tem cheirinho de rosa toda amarelinha, mamãe vai gostar. Tem cheirinho de rosa toda amarelinha, mamãe vai gostar. Me entregaram estas flores para lhe ofertar. Tem cheirinho de rosa, um suave perfume pra mamãe agradar. Tem cheirinho de rosa, um suave perfume pra mamãe agradar. Recebi estas flores para lhe ofertar. Tem cheirinho de rosa toda amarelinha, mamãe vai gostar. Tem cheirinho de rosa toda amarelinha, mamãe vai gostar. Viva a mamãe! Canta o seu. Então vamos cantar. Posso cantar o meu, então? Sim, claro. Ser feliz e ser grato
ao nosso querido Pai amado, ser feliz e ser grato, ao nosso querido Pai amado, vamos seguir na verdade, acompanhando esta luz da caridade. Vamos seguir na verdade, acompanhando esta luz da caridade, acompanhando esta luz da caridade, quem nos mostrou a nossa mãe de bondade, acompanhando esta luz da caridade, quem nos mostrou a nossa mãe de bondade, agradecendo a todos os seres de luz, principalmente ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a todos os seres de luz, principalmente ao nosso Mestre Jesus, para sempre, agradecendo eternamente, para sempre, agradecendo eternamente. É isso. É isso aí, muito obrigada aí por tudo, né? Valeu, gostei muito de conversar aqui com vocês hoje. E é isso. Obrigada por essa conversa, Miriam, Beto, né? Que volte outra oportunidade para deixar um pouco mais aqui, né, dessas suas lembranças, tá? Muito obrigada. Nós agradecemos também, viu, Clélia, pela oportunidade também. Legal, obrigada. Isso é muito importante mesmo. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade de falar assim, né, nessas coisas de internet e tal, mas eu acho isso muito importante, como você falou, porque isso aqui vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos os fardados que virão, entendeu? Né? Muito importante. Com certeza. Legal, obrigada a vocês, tá? Tudo de bom aí. Eu também quero deixar também aqui a minha gratidão para o Marcelo também, viu? Por tudo isso ter acontecido, porque ele também contribuiu muito, né? Foi muito amigo, muito irmão nosso, em muitos momentos difíceis da nossa vida. Inclusive nos momentos que a Miriam esteve internada. Quero um dia trazê-lo aqui quando eu também. Estava no hospital. O quê, Cléris? Quero um dia ter a oportunidade de trazê-lo aqui também. Quero um dia ter a oportunidade de trazê-lo aqui também. Né? Porque ele, sim, deve ter muita coisa para nos deixar aqui como um registro, né? Dessa história toda. Ele é uma pessoa muito importante, né? Dentro dessa casa também. Ele é muito irmão, do jeito dele, mas ele é muito irmão. O Beto estava falando porque eu fiquei... aquela época, Cléris, lembra que eu fiquei doente no hospital? Sim, sei. Então, aí, esse também foi um momento também que mamãe e Marcelo também foram muito marcantes para a gente, porque o tempo inteiro apoiando a gente, ajudando a gente. Inclusive, o Marcelo fez muitas visitas lá no hospital. E levou também essa luz, essa força da Umbanda, que lá a gente, bem quietinho, cantávamos pontos, entendeu? Chamando a força da cura dos caboclos, dos pretos velhos, entendeu? No hospital, isso, no hospital. Isso. Nós três lá, juntinho, cantando, chamando essa força de cura para ela. E foi isso que levantou ela. Né? Foi isso aí. Isso. Era tanta reza que eu voltei, tá que nem o hino do mestre.
que fala, os pedidos foram tantos, me mandaram eu voltar. Com certeza. Ai, que ótimo. Obrigada aí, gente. Foi tudo de bom hoje. Só tenho que É que a gente agradecer. conseguiu, né?